14. Diz assim a palavra do Senhor: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Palavra de Deus. Alexandre, por favor. Oi. Bom dia, igreja. Antes que a gente possa compartilhar a palavra, eu queria dar duas notícias para a igreja. A primeira, até o Carlos Henrique me procurou, não sei se todos viram, mas o nosso irmão Andinho, o Anderson, né? Ele perdeu um ente querido essa semana. O irmão dele veio a óbito. Então, que a igreja possa estar orando pelo nosso irmão. É sempre ruim a perda de um ente querido. Então, que a igreja realmente esteja orando pelo irmão. Ele está sempre aqui, mas à noite. Ele vem, né, ele tem congregado, algumas vezes ele vem à noite. Então, que nós possamos lembrar do irmão em nossas orações. A outra coisa é coisa boa, né? Eu queria rapidamente falar para os irmãos de uma alegria que eu passei essa semana. Todos sabem, e eu queria primeiro agradecer a igreja. Olha que legal, né? Agradecer, e é muito bom, e eu preciso agradecer sim. Há um ano atrás, eu estava me submetendo a uma cirurgia. E para honra e glória do Senhor, quinta-feira eu estive no médico, né, no retorno, e ele falou que eu estou 100% liberado, que a cirurgia foi um sucesso, que a cirurgia deu tudo certo, e agora depende de mim. Está difícil, não está? A disputa está difícil. Está fazendo festa? A disputa está difícil. Desculpem, gente. Eu acho que eu vou trocar o microfone, Vitor. Acho que vai ficar melhor com aquele. Oi. Mas então, há um ano atrás eu fiz a cirurgia, e para honra e glória do Senhor, hoje eu já estou pulando, vocês estão vendo que voltei a ser o Alexandre bagunceiro, que sempre fui, mas tudo isso é para honra e glória do Senhor, sabe? Eu tinha um sonho de voltar a jogar o futebol. Eu posso jogar, mas eu não vou jogar não, tá? Porque a idade chegou, gente. A idade chegou, vou brincar um pouquinho com os irmãos, mas assim, apesar do tom aí de brincadeira, de festa, a minha alegria é que o Senhor fez o trabalho, como sempre, muito bem feito. Eu não sou merecedor de tudo isso que Ele tem me dado, porque realmente Ele tem me dado muito mais, sabe? Então, hoje, eu poder brincar, pular, igual eu pego a Malu, adoro brincar com ela, e rolo pro chão, e brinco, e pulo. Gente, o Senhor é maravilhoso, e Ele cuida de cada um de nós, tá certo? E eu quero orar antes de começar, né, a gente possa estar conversando hoje, essa manhã, e o assunto está aqui. Nós precisamos ser amigos de Jesus, porque Ele faz a parte dele muito bem feita. Amém? Vamos orar ao Senhor e em seguida vamos compartilhar da palavra do Senhor. Pai, nós chegamos à Tua presença nessa manhã com muita alegria, porque o Senhor é nosso amigo, Pai. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida dos Teus filhos de uma forma que nos constrange. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder falar da Tua palavra, poder ouvir a Tua palavra. Me use, Pai, nessa manhã, que o Espírito Santo do Senhor fale através da minha boca, porque eu não tenho competência para chegar aqui e falar nada, Pai. Só o Senhor capacita, só o Senhor dá condições da gente falar da Tua palavra. Então nos use no nosso dia a dia. Pai, mas não podíamos esquecer de lembrar do amor do Senhor também pelo Anderson, Pai, que perdeu um ente querido essa semana. Pai, seja com ele, conforta o coração dele, para que ele possa sempre lembrar que o Senhor não esqueceu dele, que o Senhor esteve com ele, está e estará com ele sempre, Pai, como com todos nós que estamos aqui hoje, nessa manhã. Pai, então, que o Senhor nos conduza nessa manhã,
e que tudo seja feito para a honra e para a glória do Senhor. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus oramos. Amém, Pai. Bernardo, obrigado pela leitura. Amigos de Jesus, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Algumas perguntas para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso. O que uma pessoa faz para conquistar a sua amizade? Você já parou para pensar nisso? O que uma pessoa faz para conquistar a sua amizade? Porque amigo é amigo. Eu sempre falo com as minhas filhas e com as pessoas que eu tenho contato. Colega a gente vai ter um tanto, mas amigos são poucos. E até me lembro, semana passada, a gente estava brincando com o Jaime lá em Florestal, que ele trouxe também sobre amizade, né, Jaime? E foi muito bom, foi muito gostoso ouvir. Mas amizades são poucas. Amizades são sinceras. Amizades a gente leva para a vida. Mas aí o que uma pessoa faz para conquistar a sua amizade? É algo que a gente precisa pensar. Será que eu estou sendo muito chato, muito exigente? É para a gente pensar. Você é amigo de qualquer pessoa? E aí? Complicado, hein, Tiago? Sou não. Eu também não sou não. Eu brinco com todo mundo, mas as amizades, elas são separadas. E precisam ser. Jesus, nós vamos ver durante a nossa conversa aqui, que Jesus, ele também separa as pessoas para estarem próximas dele. E a última pergunta que eu queria fazer antes da gente desenrolar o tema. Quem é o seu melhor amigo? E acredito que você deve estar pensando aí, Jesus. E Jesus é o nosso melhor amigo. Sim, mas nós precisamos de amigo aqui na terra também. Nós precisamos de amizade. Já falou sobre isso muito bem semana passada. Eu até brinquei com ele, falei, mas você está copiando o que eu vou falar semana que vem? E na realidade não, porque quem conduz é o Espírito Santo. Quem conduz é o Espírito Santo. E eu já tinha falado, eu já tinha preparado a minha mensagem, já uns 20 dias atrás, mais ou menos, que eu já estava com ela, já, como diz, labutando na conversa com o Senhor, e como que eu vou falar, e o que eu vou falar, e tudo. E aí, de repente, vem Jaime e fala, uma semana antes da minha pregação, e só me ajudou, só me abençoou. E aí, quem é o seu melhor amigo? Jesus, amém. Mas você precisa ter melhores amigos aqui nessa terra. E o Jaime falou muito bem semana passada, que é importante que você tenha mais de um. É importante que você tenha mais de um amigo para que você possa compartilhar as suas dificuldades, as suas alegrias. Porque a vida da gente é assim. E aí hoje, nós vamos estar dividindo em 3 tópicos. Esse texto parece pequeno, mas tem uma mensagem muito grande. E o primeiro tópico que nós vamos falar é sobre a amizade de Jesus. Vós sois meus amigos. Vós sois meus amigos. E amigos de Jesus. Separando isso, a gente tem a dizer o quê? Que nós precisamos ser amigos de Jesus. Irmãos, nós precisamos ser amigo de Jesus, porque nós temos que estar próximo dele. Nós precisamos estar junto dele. E sabe uma coisa que é gostosa? Que isso é um convite que ele nos faz. Lá em Mateus 11, 28 a 30, diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos convida a estar próximo dele, porque ele está conosco sempre. Jesus não nos abandona. É gostoso demais falar de Jesus.
porque Ele está sempre próximo da gente. Antes que a gente peça qualquer coisa, Ele já sabe. E vamos trazer aí para a nossa vida? Aquela amizade concreta que a gente tem que ter. Vocês concordam comigo? Muitas vezes ela nos fala o que a gente estava pensando em pedir? Naquela conversa bem próxima, que você acaba desabafando alguma coisa, e aí você escuta o que você precisa ouvir, e às vezes a gente fica em parafuso, né? Mas como é que ele sabia? Como é que ela sabia? Mas é por causa da proximidade. Quando você está próximo, quando você está realmente íntimo com a pessoa, você identifica a necessidade do outro. Por isso que nós temos que ser amigo de Jesus, estar íntimo dele. Jesus, como nosso amigo. Nós falamos da nossa amizade por Jesus, nesse primeiro ponto, vós sois meus amigos, mas agora falando do outro, vamos dizer assim, do outro lado. Jesus, ele é amigo de todos. Afinal, ele amou o mundo. Lá em João 3,16, o que diz? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já fez o papel dele primeiro. Ele é amigo de todos. Ele fez por todos. E depois nós vamos entender isso mais detalhado. Ele foi amigo até de Judas. E aí, muitos de nós, vamos falar uma verdade? Aquele Judas não merecia nada, não. Quantas vezes nós já não falamos isso? Mas Jesus foi amigo dele. E sabe aquele amigo seu da escola, aquele colega, né? Eu falei no início, estou falando o contrário agora. Aquele colega seu de trabalho, que às vezes você vira e fala assim, mas aquele cara, ai meu Deus. Quem é que não passou por isso já? Só eu que estou com esse problema aqui? Hã? Não tem aquele colega de trabalho que você dá vontade de torcer o pescoço dele? Deixa eu te contar uma coisa. Jesus é amigo dele. Jesus é amigo dele. Se ele é amigo de Jesus, é outra conversa. Eu não vou nem entrar no mérito. Não cabe a mim falar nada sobre isso. Mas Jesus é amigo dele. Sabe aquele vizinho que põe o som alto naquele sabadão, 7 horas da manhã? Estou ilustrando aqui. Então você está louco para dormir até as 10 e não consegue porque tem aquele som com aquela música maravilhosa que dá vontade de você virar e falar assim, ai, queima aquele som, Jesus. Jesus amou aquele vizinho. São coisas que às vezes a gente não para pensar. Mas o mundo não conheceu nem o amou. E essa é a nossa luta. Porque nós estamos aqui para ver essa turma aí e tentar converter essa turma para Jesus. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo não foi feito por intermédio dele, mas o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus, ele veio para salvar esse mundo, para ser amigo desse mundo, mas infelizmente o mundo não o reconheceu. E aí entra o nosso papel, de fazer a diferença. E mostrar para essa turma aí, que não o reconheceu, que Jesus, ele quer fazer o melhor em nossas vidas. Porque ele pode, eu não. Eu estou longe disso. Então, Jesus, ele é amigo de todos, né? Repetindo aqui, que ele amou todo mundo. A palavra diz sobre isso, né? E aí foi amigo até de Judas. E aí, quando eu estava preparando, eu comecei a pensar que às vezes é difícil a gente amar as pessoas. É difícil a gente estar próximo das pessoas, porque as pessoas são difíceis. Gente, eu sou difícil demais. Eu faço uma brincadeira às vezes, que Sibeli vai para o céu de elevador expresso, sem parada. Porque aguentar Alexandre 24 horas é difícil. Mas por Jesus, ela tem aguentado. Por Jesus, ela tem feito a diferença
lá em casa. Por Jesus, o nosso relacionamento tem melhorado a cada vez mais. E para a honra e glória do Senhor, dia 6/7, agora a gente faz 22 anos de casado. E eu estou rindo à toa, porque eu quero chegar aos 150, se Deus assim permitir. Não é? Viver bem tem que viver muito, né, Jaime? Só se velho para aguentar, né, Jaime? Ah, meu Deus. Mas é isso. Então, Jesus, Ele é nosso amigo. Vós sois meus amigos. Agora, a parte B, o ponto 2 que nós vamos falar hoje, é a parte B do versículo aí. Um amor condicional. E aí começa a ficar estranho, né? Uai, que isso? Você está falando que Jesus ama Jesus, mas é condicional? A Bíblia que está dizendo. Não é Alexandre está dizendo, não. Se fazeis o que eu vos mando. E aí vem de Jesus, gente. Aí vem de Deus. Aí não tem o que se falar. É obedecer. Pensando nesse si, esse si, às vezes, ele confunde a gente, né? Às vezes ele deixa a gente meio em parafuso. Mas olha só. Jesus, ele não aceita qualquer um. Não adianta, gente. Jesus te dá de mão beijada como agir. A palavra está aqui. Se você ler, se você estudar, se você orar, se você praticar, você tem tudo de mão beijada na sua mão. Então ele não vai aceitar qualquer um, não. Não faz graça, não. Isso é para mim, isso é para você. Porque Jesus não é bobo, né? Não se zomba de Jesus. Ele escolhe e chama os seus discípulos. Irmãos, nós fomos escolhidos. Vocês e eu somos diferenciados desse mundo. Nós somos diferentes, porque Jesus nos escolheu. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Jesus, ele é seletivo. Estranho às vezes falar dessa forma, né? Mas ele é. É difícil escutar isso, porque às vezes a gente, isso está bom, isso está bom, Cuidado. Cuidado com essa distração, porque ela pode estar te tirando uma amizade maravilhosa, chamada Jesus. Nosso inimigo, ele aceita qualquer um. Ele é inclusivo. Ele não é exclusivo igual Jesus, não. Ele é inclusivo. Qualquer pessoa que quiser entrar para o lado dele, ele está de braços abertos. E está mesmo. Porque o papel dele é o quê? É bagunçar a nossa cabeça. Colocar todos nós em parafuso. O que é que eu faço? Porque no momento que você fica em parafuso, que você não sabe para onde vai, deixa eu te contar uma coisa. Cuidado, porque você já pode estar aí do lado do outro. Cuidado com as suas amizades. Isso volta, tá? Cuidado com a sua amizade, Alexandre. Porque ela pode te julgar. Jesus foi amigo de Judas, nós falamos aqui. Mas não aceitou as suas práticas. Jesus, ele é amigo de todos. Nós falamos sobre isso, sim. Mas ele é seletivo com as amizades. Cuidado com quem você está andando. Cuidado com o seu dia a dia. Porque esse dia a dia pode estar te jogando para o lado adversário. E sabe de uma coisa? Já falei isso algumas vezes aqui, vou ser até repetitivo, mas copiando um irmão, a gente precisa copiar assim as boas práticas dos irmãos. Nosso irmão Giovanni Vantuil, que sempre fala que a igreja não salva ninguém. E realmente não salva não, quem salva é Jesus. Mas se você não está na igreja, onde você está? Se você não está aqui, junto dos irmãos, buscando, tratando os seus problemas, as suas dificuldades, você está onde? Você está lá fora.
E você está a um passo. Ou talvez já com os 2 passos lá dentro. Cuidado com quem você está andando. Isso aí, irmãos, serve para qualquer um de nós. Eu hoje fico só dentro de casa, né? Para a terceira idade aí, que é maravilhosa, que não é verdade, a gente sabe que não é, né? Eu só fico em casa. Mesmo nesses pontos, cuidado. Na escola, a escola não tem problema nenhum. Gente, o inimigo, ele é astuto. E ele quer te tirar essa amizade maravilhosa que você tem com Jesus. Então, Jesus, ele foi amigo de todos, mas ele não aceitava as práticas. Mas outra coisa que a gente precisa fazer é praticar os mandamentos dele. Se fazeis o que eu vos mando. Deus já nos deu os mandamentos para que a gente possa seguir. Jesus não aceita qualquer prática, qualquer caminho ou qualquer pensamento, não. Cuidado com o que você está pensando. Porque sabe uma coisa? Você acaba falando o que o seu coração está cheio. E se o seu pensamento não é de proximidade com o Senhor, cuidado. Se você não tem praticado a leitura, o contato com o Senhor, cuidado. Se você não tem andado no caminho de Jesus, cuidado. Você tem que obedecer os mandamentos de Jesus. Vocês, de volta, não adianta a gente ficar só nessa de Deus é muito bom. E Ele é, tá? Ele é maravilhoso. Mas Ele não é bobo. Ele quer você por completo. Ele quer sua amizade completa. Ele não quer o Marcelo mais ou menos, não. Hein, Marcelo? Eu acho que hoje eu vou. Eu acho que amanhã eu não vou. Eu não sei se eu faço. Não sei. Não, Ele não quer. Eu quero servir a esse Jesus que morreu na cruz por mim. A minha amizade tem que ser completa. Não adianta eu ficar nessa de, não sei. Gente, não dá. A insegurança, ela só nos joga para o buraco. A insegurança só nos tira da presença do Senhor. Porque na hora da insegurança, a gente busca qualquer coisa. E o que chega primeiro, alcança. Porque você está tão fragilizado que o que vier é lucro. Mas se você tem uma vida na presença do Senhor, a sua busca vai ser aonde? Na palavra dEle. Vai ser aonde? Nos irmãos que estão firmes. Vai ser aonde? Na oração, no bate-papo com Jesus. E aí o que acontece? A sua amizade só cresce. Mas se você permitir que qualquer coisa entre, isso só vai te tirar da presença do Senhor. Cuidado com isso. Sabe por quê? Porque os mandamentos de Jesus, eles não são penosos. Os mandamentos de Jesus, eles não são para arrebentar a gente, para julgar a gente. Às vezes joga, né? A gente está tão destruído que a gente escuta uma coisa e joga ele na lona. Mas ele te dá a mão para levantar e te fortalecer. Ele não te deixa na lona igual o inimigo deixa. Quantas vezes a gente se acha, né? Eu estou aqui na lona porque eu não aguento mais. O que eu vou fazer da minha vida? Estenda a sua mão, porque Jesus vai pegar você e vai te puxar e levantar e te dar força. Porque Ele é seu amigo. E quantas vezes você escutou de um amigo? Não faça isso. Você está errado. Quantas vezes o seu amigo te ajudou a sair do buraco? Quantas vezes nós passamos por problemas e que a dificuldade é nossa de levantar a mão para receber a ajuda?
Sejam amigos de Jesus. Busquem Ele. Porque os mandamentos dele são proteções contra algo pior. Porque se você continuar na lona, se você não estender a sua mão para buscar o Senhor, essa lona pode te embrulhar. Sabe aquela coisa assim de você não ter mais para onde ir? Cuidado, porque Jesus é a solução da nossa vida. Jesus, Ele pode e Ele faz, mas se nós permitirmos. Jesus, Ele bate na porta. Se você abrir, você está feito. Agora, se você não abrir, Ele não vai estourar a sua porta. Mas quem faz isso mesmo? É o ladrão, não é isso? Mas o que nosso inimigo é mesmo? Está vendo o perigo de você não estender a mão para Jesus? Está vendo o perigo de você não ser amigo de Jesus? Quem vai arrebentar a porta do seu coração vai ser o inimigo. E ele entra e faz a festa. E te afasta cada vez mais da luz, da alegria, da paz, da unidade que Jesus nos dá. Mas como ser amigo de Jesus? Como ser amigo de Jesus? Alguns tópicos aqui. O primeiro deles, ouça e tenha fé em Jesus. Porque se você não ouvi-lo, se você não ter fé, deixa eu falar uma coisa, você não vai conseguir estender a sua mão para receber a ajuda de Jesus. A palavra de Jesus cria fé. Lá em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Fé não é apenas acreditar, é obedecer, é praticar, é fazer. Eu tenho fé num tanto de coisa aí que não acontece. Não é assim que as pessoas, eu tenho fé nisso, o pessoal está falando de uma forma, fé com uma coisa assim tão rotineira, corriqueira, melhor dizendo. Só que eu preciso ter fé, mas é em Jesus que pega e faz. Não tenha fé em qualquer coisa não, meus irmãos. Tem em Jesus. Fé é ação. É realmente você agir, atuar. E o ponto B, sobre como ser amigo, arrependa-se. Conheça os mandamentos. Nós precisamos conhecer. Nós falamos antes de fazer, que eles não são penosos e tal, mas se eu não conheço, eu não vou conseguir praticar, porque eu não sei o que é. O que Alexandre está falando ali? O que a Bíblia está dizendo para mim? Então conheça os mandamentos. Reconheça os seus pecados e as consequências dele. Porque, meus irmãos, Jesus, o Senhor, Ele perdoa. E perdoa mesmo. Mas as consequências, elas ficam. As consequências, elas ficam. E você precisa arcar com essas consequências. Decida lutar contra o pecado, porque cabe ao Alexandre e a cada um de vocês. Se o meu pecado está me tirando da amizade com o Senhor, eu preciso correr atrás disso. É lógico que eu vou precisar da ajuda dos irmãos. É lógico que eu vou ter que fazer, sim, bater um papo com os meus amigos, para que eles possam me trazer de volta. Sim, para me dar força, né, usando o exemplo da lona, de estender a mão, para que alguém me puxe. Lógico, mas eu preciso querer. Porque se eu não quiser, não adianta. Não resolve. Não resolve. Confesse Jesus como seu Senhor. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Jesus, Ele precisa estar presente na sua vida. E sabe aquelas horas de luta que todo mundo passa? É Jesus quem vai te fortalecer.
É Jesus quem vai te dar condições para continuar. E negue o inimigo. Alexandre, mas como é que eu vou negar? Irmãos, busca na palavra. Ore ao Senhor. Tenha amizades sinceras. Eu tenho muita dificuldade de externar o que eu estou sentindo. Apesar de brincar muito, faço festa e tudo, mas só a Cibele sabe das bombas que é conversar com o Alexandre. Eu tenho muita dificuldade de jogar para fora o que eu estou sentindo. Mas Deus tem mudado algumas coisas, graças a Deus. Eu tenho melhorado um pouquinho, mas muito pouquinho. Ainda preciso galgar muita coisa. Então ore por mim, porque eu preciso realmente mudar. E esse tipo de mensagem é aquela mensagem que assim, já começa a cutucar o Alexandre, aquelas coisas de bater assim na costela aqui, da dor, né? Essas mensagens incomodam o Alexandre. Incomoda porque eu tenho muita dificuldade com isso. Preciso me arrepender. Mas eu preciso sim buscar mais o Senhor. Confessar Ele mais. Sim, porque eu preciso melhorar. Ficar estagnado é problemático, gente. Busque crescer sempre. No conhecimento com o Senhor, na amizade, que é o nosso tema, busque essa amizade a todo momento na sua vida. Comece do zero. Né? A maioria aqui, graças a Deus, já passou por isso. Hoje, uma alegria, né? O Emanuel começou do zero. Tem que nascer de novo. Tem que buscar o Senhor. Faça o que realmente a Bíblia ensina. Tem que morrer para o pecado. Porque o pecado tira a sua amizade com Deus. Se você continuar, Deus permita que isso não aconteça, né, na nossa vida, mas se você continuar pecando, isso só te afasta de Jesus, isso só te tira da presença dele. Então, a necessidade dessa unidade. E o último ponto dessa parte é: seja fiel. Somos salvos pela fidelidade a Jesus. Nós precisamos ser fiéis a Ele. Somos salvos pela graça, sim. Mas se você não for fiel a Jesus, você está sendo fiel ao inimigo. Simples assim. Porque nós só temos um lado ou o outro. Se eu não estou de um lado, eu estou do outro. Então seja fiel. Seremos provados e tentados. Lá em Tiago 1, 12 a 15, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, meus irmãos, cuidado com o pecado. Porque quando você peca, você está se afastando de Deus. E quando eu falo pecar, realmente continuar nessa prática do pecado. Muito cuidado. Nós precisamos ter cuidado, porque o inimigo está aí à porta. Sejamos fiéis até a morte. Não adianta eu ficar aqui nessa de, hoje eu vou pecar isso aqui, e durante a semana eu resolvo. Cuidado. A nossa fidelidade tem que ser até a nossa morte. E nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês
tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Quem está no controle da nossa vida precisa ser Jesus. Quem precisa estar no controle da nossa vida é Jesus. Lembre-se disso. Porque sem Ele, a gente não consegue nada. E para a gente fechar esse assunto, meio que assim um resumo aí de tudo que foi falado, principalmente do final, é que os mandamentos, eles são proteções. Os mandamentos de Jesus, os mandamentos que a Bíblia traz, são para proteção, não apenas proibições de caprichos divinos. Deus não precisa disso, não. Ele não precisa de capricho com a gente, não. São proteções. Quando você segue esses mandamentos, você está sendo protegido. Você está sendo blindado por Jesus. Jesus nos convida para ser amigos dele, porque ele provou que quer ser nosso amigo. Quando Jesus foi entregue naquela cruz, e nós já sabemos toda a história, vocês concordam comigo que ele podia ter negado? Podia. Mas ele amou o mundo. Deus amou o mundo e deu seu filho. Não é? Mas o grande detalhe é que ali é uma grande prova de amor pela humanidade. A amizade de Deus por nós é algo que não tem nem como descrever. Ser amigos de Jesus é uma vantagem para nós e não para ele. Quem depende um do outro aqui? Deus que depende de nós ou nós que dependemos dele? É uma pergunta que eu me faço todo dia, tá? Deus não precisa de mim não, gente. Foi Ele que me criou. Foi Ele que te criou. Mas eu preciso dele. E preciso muito. Porque senão o negócio já estava feio há muito tempo. Então Deus é fantástico. A amizade com Ele nos transforma e abençoa. E abençoa mesmo. Somos abençoados. Ele não ganha nada com a nossa amizade, mas nós ganhamos muito. Irmãos, sejam amigos de Jesus. Busque Ele todos os dias na sua vida. A amizade com Jesus é condicional. Apesar de todos serem chamados, nem todos aceitam os termos dessa amizade. O interesse dele é por nos amar, e ele já provou isso. Jesus é diferente. Os mandamentos dele não são penosos e difíceis, pois ele nos amou de tal forma que teremos prazer em ser amigos de Jesus. Eu tenho prazer de ser amigo de Jesus. Espero que cada um de vocês possa ter o prazer de ter essa amizade maravilhosa que é a de Jesus. Que nós possamos, no nosso dia a dia, buscar essa amizade. Que nós possamos buscar, todos os segundos da nossa vida, uma amizade verdadeira, como é a de Jesus por nós. Que você possa conquistar amizades aqui na terra. Porque isso é prudente, isso é necessário, isso vai te ajudar. Mas que você não esqueça nunca que Jesus precisa ser o seu melhor amigo, que a amizade dele não tem preço. Amém? Que Deus possa te abençoar e possa te dar uma semana na presença dele.